As falas do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro geram reações do Congresso Nacional e também do Poder Judiciário e novas ameaças de pedidos de impeachment contra o presidente. Sobre esses assuntos a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o jurista Miguel Reale Júnior. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Bom dia, Thiago. Bom dia. Grande Ministro, prazer. nós que agradecemos mais uma vez. Ministro, de que maneira o senhor interpreta essa reação pela fala do presidente anteontem? E o senhor acha que a temperatura política deve aumentar ainda mais, com mais ataques à justiça e também com os revides contra o presidente da República? Sem dúvida, Thiago. Ontem houve uma reunião ministerial e, pelo que consta, o presidente insistiu na tática de continuar a atacar o judiciário. Malgrado todas as reações que houve do presidente do Supremo Tribunal Federal, bastante incisiva, garantindo que a independência do judiciário e que não será admitido qualquer golpe, não haverá possibilidade de fechamento do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, estabelecendo que qualquer reação de não cumprimento de ordens judiciais configura crime de responsabilidade. Manifestação também do presidente do Senado, menos enfática é a manifestação do Lira, no entanto, dizendo que não se admite retrocesso, ou seja, houve uma separação bem nítida, eu acho. O Brasil e suas instituições políticas e da sociedade organizada de um lado, e o bolsonarismo com seus asseclas, com seus adeptos, e que foram muitos, tanto na Paulista quanto em Brasília, de outro lado, falando de liberdade de expressão contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que isso vai continuar, por quê? Porque qual a tônica dessas manifestações é a tônica do presidente. O presidente ataca o Supremo Tribunal Federal, muito especialmente Alexandre de Moraes, porque ele conduz os processos que visam a apuração da fake news. Coincide com essa manifestação contra a prisão ou contra inquéritos que foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente ter vetado o artigo que na lei que estabelecia os crimes contra o Estado Democrático havia um que protegia as eleições e que estabelecia que constituía crime remessa em massa de fake news, de notícias, informações falsas. O presidente vetou. E, ao mesmo tempo que ele vetou esta norma criminalizadora de fake news, ele viabiliza a fake news, ele dá condições para que as fake news não sejam retiradas das plataformas, uma medida provisória que invade o campo legislativo. Há uma tramitação no Congresso Nacional, projeto do Senado já votado sobre o controle e a transparência da internet. Ele envia uma medida provisória impedindo que as plataformas eliminem as notícias falsas e nocivas à sociedade. Ou seja, ele vai continuar, porque qual é o objetivo dele? É manter a fake news. Ele foi eleito pela fake news, ele precisa da fake news para sobreviver politicamente e mobilizar as redes sociais. É isto, ele vai continuar nessa senda. Vamos examinar bem qual o discurso dele. O discurso dele foi apenas este. Ele fez um discurso para ele mesmo. O Brasil não existia. Com todos os problemas graves que tem pela frente, o presidente da República ignora totalmente as questões que estão a deixar desesperado o povo brasileiro e vai falar apenas de problemas de luta contra o Supremo, luta contra o Alexandre de Moraes, afrontando o judiciário de forma tão precisa e tão clara, como nunca se imaginou que fosse possível um chefe de poder executivo fazer. Por quê? Porque ele precisa proteger o seu grande instrumento de trabalho eleitoral. Era um ato de campanha eleitoral já, sem dúvida nenhuma. E acho que ele não vai parar. Olhando sobre esse prisma, ele não vai parar.
Ministro, o senhor que foi um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, acredita que neste momento haja indícios para que algum dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro avance neste momento e, em caso de o presidente realmente agir conforme a possibilidade que ele falou de não atender a ordens vindas do Judiciário, especificamente de Alexandre de Moraes? Ele já tem 130 pedidos de impeachment lá. Nós estamos, inclusive, finalizando o trabalho da comissão de analisa a Covid. Eu presido essa comissão, coordeno essa comissão que analisa os documentos da Covid e também está se concluindo o crime de responsabilidade na pandemia. E isso se soma a vários pedidos de impeachment que foram apresentados, mas se cingindo a análise do que aconteceu domingo, dia 7 de setembro, né? Lá se vê o seguinte, se dispõe no artigo 85 que constitui crime de responsabilidade o desrespeito a decisões judiciais, mas especificamente se analisa, se detalha estes atos na Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, em cujo artigo 6º, número 5 e 6, se estabelece lá que afrontar diretamente o judiciário para que ele não seja livre nas suas decisões é crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade fazer ameaça para que uma determinada sentença seja modificada ou que uma determinada orientação seja tomada diferentemente daquela que livremente é adotada pelo judiciário. Portanto, já há na ação realizada na terça-feira, 7 de setembro, fatos que configuram tecnicamente o impeachment. O problema todo é, sem dúvida nenhuma, ainda um problema de ordem política. Existe essa manifestação que foi, sem dúvida nenhuma, grande, a manifestação na Paulista, mas ela não é suficiente para impedir. O que impede o impeachment agora, nesse instante, é o problema de ordem política, saber até onde ao Centrão interessa ou não manter o Bolsonaro. O Bolsonaro vai trazer benefícios de ordem política, vai trazer benefícios de participação do governo, vai trazer capacidade eleitoral em 2022, ou o Bolsonaro é um abraço de afogado. Ele tem lá os seus adeptos fechados, os seus fiéis, né? E não se expande pelo resto da sociedade. Isso que me parece, há um isolamento. Ele está isolado lá com seus 20% da população fanática em torno dele, falando coisas sem absoluto sentido, quer dizer, eles são emocionalmente envolvidos, mas, por outro lado, existe a sociedade organizada que não aguenta mais. Os agentes econômicos principais do Brasil se manifestaram semana passada. Não é? Por quê? Porque quer estabilidade. O brasileiro está cansado de ser mobilizado. A cada dia é uma balbúrdia, a cada dia é uma bagunça, é um caos. Os problemas são ignorados e vive-se no caos. O que aconteceu? A Bolsa caiu 4%, o dólar subiu, insegurança geral na economia e os investimentos vão embora, os investidores estrangeiros não têm confiança nenhuma de aplicar o seu dinheiro no Brasil. Ou seja, existe essa divisão muito clara entre bolsonaristas de fé e o resto da nação e saber até onde o Centrão vai avaliar que vale a pena ficar com o Bolsonaro e essa pequena minoria, essa minoria que o cerca fanaticamente. Ou vale a pena salvar o Brasil, porque daqui para frente, o governo já acabou, daqui para frente haverá apenas sofrimento, maior pobreza, descontrole da economia, descontrole da produção, ou seja, até onde ao Centrão vale a pena ficar tutelando, dando cobertura e sendo responsabilizado por aquilo que vai acontecer. Essa é a dúvida. Quem decide, infelizmente, o destino do Brasil é o Centrão. Doutor Miguel Reale Júnior, mais uma vez, obrigado pela atenção. Hoje estamos mais espremidos pelo tempo aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho, até a próxima. Um abraço. Obrigado, Tiago.